Olha, Outubro Rosa não existe à toa, é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo e o objetivo do Outubro Rosa é divulgar sobre a doença, fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção, para o diagnóstico precoce, para o rastreamento do câncer. A nossa querida Andressa foi conhecer a Débora Pieretti, que é uma mulher que sofreu com a doença. Graças à prevenção, ela iniciou o tratamento a tempo e ainda fundou um instituto que ajuda mulheres na mesma situação. A gente vai mostrar para você também essa matéria, mas antes eu vou convidar aqui a oncologista a doutora Suelen Martins para a gente introduzir o assunto e depois a gente vai assistir juntas a matéria. Doutora, obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber e eu fico muito feliz que você tenha tirado aí o seu tempinho na agenda para vir aqui ajudar a gente a entender melhor sobre essa doença. Eu falei bastante de diagnóstico precoce. Faz diferença se a gente descobre rápido? Faz toda a diferença, Cláudia. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, detecta o câncer, mesmo que no estágio inicial, a gente tem uma redução da mortalidade dessa mulher pelo câncer de mama. Então, quanto mais tardio, menores as chances de cura, né? Sabendo que ainda hoje em dia com os tratamentos cada vez melhores a gente ainda tem muita possibilidade de cura, mas quando a gente detecta ele bem inicial, as chances são muito maiores, os tratamentos acabam sendo menos agressivos, menos tóxicos para aquela mulher. De que formas a gente pode fazer um diagnóstico precoce? Tá. Então, assim, o nosso Ministério da Saúde, né, os principais guidelines oncológicos orientam que toda mulher acima de 40 anos deva realizar a mamografia anualmente, tá? Mesmo sem sentir nada, mesmo estando, né, bem, super saudável, esse é o exame que realmente detecta precocemente. Antes ainda da gente detectar num exame clínico, antes ainda da própria mulher se palpar, né? No dia a dia dessa mulher, e até muito menos antes de 40 anos, é importante que toda mulher se palpe, né? Se toque, vá ao seu ginecologista anualmente, que isso também pode detectar lesões menores, lesões benignas, lesões precursoras do câncer de mama e até mesmo detectar um câncer somente no toque. Pode acontecer da gente tocar o seio e não perceber nada e na mamografia ter alguma lesão? Sim, sim. A lesão inicial na mamografia, né, são microcalcificações. Então, muitas vezes essas microcalcificações que são vistas só na mamografia não são palpáveis, nem mesmo pelo médico, né? E pela pessoa leiga mais difícil ainda. Por isso que é importante fazer a mamografia. Com que frequência, a partir de que idade? Tá. A gente deve fazer todo ano, uma vez por ano. Então, por isso, né, a importância do Outubro Rosa. Quem não fez ainda durante o ano, há tempo ainda de fazer, para lembrar que nesse ano tem que fazer. Outubro que vem a gente vai lembrar de novo. E a partir de 40 anos. Né? A detecção a partir de 40 anos por esse método diagnóstico, ele é mais adequado, né? Antes dessa idade, alguns casos a gente pede para fazer mamografia, mas existem outros métodos diagnósticos que a gente pode utilizar em pacientes mais jovens. Perfeito. Vamos assistir juntas a história, que eu tenho certeza que pode nos ajudar também, exemplifica bem o que a gente está falando. O sorriso e o olhar para o futuro representam a vitória sobre o câncer de mama. Graças ao exame preventivo, Débora venceu essa guerra. Durante a campanha Outubro Rosa de 2015, eu lembrei que os meus exames estavam atrasados. E sem medo, marquei meu médico, fui fazer os exames e durante o ultrassom ele ali viu que tinha alguma coisa que precisava ser então investigada. E aos 45 anos fui diagnosticada com câncer de mama. E como foi para você iniciar o tratamento? A gente tem a ciência de que está passando pelo tratamento quando começa a cair o cabelo. Porque até então você está passando por um tratamento. E eu tinha um cabelo bem comprido. Quando eu comecei a quimioterapia, eu fui ver preço de peruca e peruca de cabelo natural muito caro. A rede social me apresentou um evento que ia acontecer, uma tarde da beleza, e eu então fui nesse evento e ganhei a minha peruca. Como surgiu o Instituto Amor em Mechas? Comecei o Amor em Mechas na sala da minha casa,
e pensando que eu ia voluntariar, né, era um trabalho voluntário de sexta-feira, né? Então eu ia me dedicar às sextas-feiras para o projeto. Só que aí o paciente me ligava na segunda, na terça, e aí eu fui aumentando a minha agenda de dedicação ao projeto. Eu imaginei assim que todas as mulheres que estivessem passando pelaquela experiência tivessem a oportunidade de ganhar uma peruca. Neste Outubro Rosa, o Instituto Amor em Mechas ganhou este espaço em um shopping para divulgar a importância da prevenção. Além disso, ao longo de todo o ano são espalhadas mais de 400 urnas como esta. Aqui, as pessoas depositam as mechas que virarão lindas perucas para quem precisa. E a gente entrega hoje uma média de 100 a 120 perucas por mês. Valéria é irmã da Débora. Ela também foi diagnosticada com câncer de mama e também conseguiu fazer o tratamento no começo. Hoje, ela é voluntária do Instituto e conta como se sente podendo fazer essa ação. A gente acha que tem as coisas, mas nós somos só detentores de coisas. E o tempo da gente é o que a gente realmente tem e a gente doa. E o amor que é colocado, como isso chega a cada paciente, a cada doação, então isso emociona muito. Um dos hospitais referência para o tratamento de câncer de mama é o Hospital de Amor. O mastologista Idan de Oliveira fala sobre o atendimento que é feito pelo Sistema Único de Saúde. Toda paciente do Hospital de Amor ela é assistida pelo Sistema Único de Saúde. Então, não há custos para realizar um exame de prevenção pela mamografia, não há custos para o diagnóstico e tratamento. Todo esse tratamento é uma grande equipe multidisciplinar. Na sede Barreto, cerca de 1.000 mulheres são atendidas anualmente, se tornando uma referência na América Latina para o câncer de mama, que é o tipo mais comum de câncer na população feminina brasileira e mundial. A prevenção ela se inicia de forma primária, com hábitos saudáveis de vida. A prática de atividade física, uma alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas, cessar o tabagismo. E então, quando nós temos isso como primordial, né, nós já podemos também e devemos falar da prevenção secundária, que é realizar um exame em uma fase inicial, para que uma doença seja diagnosticada numa fase inicial, no caso da mama, realizar uma mamografia. Cada vez mais nós temos avanços tecnológicos que favorecem o diagnóstico precoce e assim aumentar as taxas de cura das nossas pacientes. A autoestima é muito importante no tratamento, né? Com certeza, com certeza. Essas mulheres, além de ter um diagnóstico tão difícil, né, um câncer, lidar muito com a ideia de morte, a autoestima, né, o próprio corpo que se modifica, tanto com a parte cirúrgica quanto os efeitos colaterais do tratamento, mexem muito com a autoestima da mulher. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser conversado. Né? Graças a Deus existem cirurgias reparadoras, o cabelo volta a crescer, mas essa fase é muito transformador para a paciente. Né? Doutora Sueli, você que está aqui, continua, veio da televisão ou já estava desde o comecinho no nosso YouTube, que bom, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sei que a gente às vezes tem uns fantasmas na cabeça, né? E se a gente não fala sobre e não enfrenta, ele cresce. E o que a gente quer aqui é que você não tenha mais esses fantasmas, porque não precisa ser um fantasma. É claro que o câncer de mama é uma doença que requer um tratamento e esse tratamento não é simples, né? A gente se preocupa, é doloroso no sentido de mexer com a gente no todo, não é? Mas, como falamos agorinha há pouco, o prognóstico é muito bom, principalmente se é feito o diagnóstico precocemente. Exatamente. Vamos lá, vamos conversar um pouco mais. Eu vou pedir para abrir o chat aqui. Eu perguntei para você da importância da autoestima, né? E a gente sabe que você disse que é muito importante. Tem outras coisas que acontecem durante o tratamento do câncer de mama? Tem, Cláudia. São várias coisas, né? Então, tem a questão da própria estima, na autoestima da paciente. Tem a questão hormonal, né? Então, mulheres diagnosticadas na idade mais jovem, que a gente chama pré-menopausa,
elas podem entrar e muitas vezes entram numa menopausa de uma forma radical, né? Isso impacta tanto na parte do humor, né? Então, sintomas depressivos, a pele, ressecamento vaginal, né? Então, é uma mistura de sensações durante o tratamento que podem acontecer. Além de alguns efeitos colaterais que podem vir a acontecer também junto do tratamento, né? Que eu falo que é sempre importante, quando a gente diagnostica precocemente, muitas vezes não é preciso fazer tudo isso, né? Então, às vezes, só uma cirurgia pequena já resolve o problema. Mas quando a gente diagnostica, né, um tumorzinho um pouquinho maior, as características moleculares dele sendo um pouquinho mais agressivas, às vezes a gente tem que fazer métodos, tratamentos mesmo, né, que impactam com tudo isso, mas que melhoram muito o prognóstico da paciente. Então, a gente coloca na balança e realmente vale a pena fazer, mas requer aí uma série de cuidados, né? Perfeito. Você disse que depois dos 40 anos nós temos que fazer a mamografia uma vez por ano. E vai até que idade? Porque, por exemplo, a Gilene Barreto está dizendo, tenho 66 anos. É verdade que não precisa fazer mamografia todo ano? Não. Precisamos manter a realização da mamografia anualmente, né? Então, por toda a idade, né, das pacientes, existem alguns estudos que falam de pacientes idosos, mas hoje em dia nossos idosos são idosos fit, que nós chamamos funcionais, né? O câncer de mama, ele acaba sendo muito relacionado, né, ainda a maior incidência é nas mulheres mais velhas, nas mulheres mais idosas, então é importante sim manter esse acompanhamento. Ok. Tem outras perguntas. Aqui a Maria do Carmo quer saber. Ela diz que volta e meia ela sente dor no peito. Isso pode ser câncer de mama? O câncer dói? Então, assim, existe, né, esse mito que câncer não dói, né? A maioria não dói, mas pode doer. Então, né, quando a gente é leigo, não tem uma informação, é importante passar no médico ginecologista, no mastologista, que vai fazer uma avaliação da mama. Existem diversas causas de dores mamárias, mas o câncer pode, em algum momento, dependendo da localização dele na mama, ter um pouquinho de dor. Então, fazer a mamografia e passar no seu médico. A mamografia, ela já é suficiente? Porque tem alguns médicos hoje que pedem mamografia e ultrassonografia como prevenção. É importante fazer os dois ou só um basta? Um complementa o outro, não somente não basta. A mamografia, ela acaba sendo o padrão ouro para diagnóstico, porque ele detecta lesões menores, aquelas microcalcificações que eu falei anteriormente, mas a ultrassom muitas vezes precisa ser complementado, tá? Não é para todo mundo que precisa ser complementado, de modo geral, né, pede-se mamografia com ultrassom. Nas mulheres mais jovens, o ultrassom acaba sendo um pouquinho mais sensível, ou seja, detecta lesões melhores do que a mamografia, mas cada caso é um caso, não existe uma fórmula para todas as mulheres. Tá joia. O Auricélio diz, adoro, pois as informações sobre saúde da mulher são ótimas, principalmente para mim, que já fiz várias especializações em técnico de enfermagem. Que bom, Auricélio. Seja bem-vindo ao nosso papo. E aí já tem até uma pergunta aqui que eu vi, eu não sei só onde está, sobre câncer de mama. Aqui, olha, a Alessandra Mello de Menezes. Doutora, qual profissional que o homem procura para o caso de câncer de mama ou para ver se tem alguma possibilidade? Para o homem, né, existe câncer de mama em homem, então isso é bem importante, é muito raro acontecer, mas homens também têm glândula mamária, né? Então, se o homem detecta alguma alteração, alguma lesão, um nódulo, alguma secreção pelo mamilo, alteração na própria pele do mamilo, é importante que ele vá ao mastologista. Mastologista. A Rosângela Sintra diz, olá, boa tarde, Cláudia, doutora. Tenho uma dúvida, nódulos benignos podem evoluir para um câncer futuramente? Depende do nódulo. Lesões benignas tem diversas, né? Existem lesões benignas que são lesões pré-malignas, que vão virar um câncer ao longo do tempo. Mas existem lesões benignas que a gente conhece a natureza dela e a gente sabe que ela não vira um câncer. Então, essas lesões, muitas vezes, o mastologista acompanha com uma imagem, né? Acompanha mesmo e não precisa necessariamente de uma cirurgia de imediato,
tá? Mas isso normalmente se sabe depois que faz a imagem, muitas vezes é necessário fazer uma biópsia para saber o nome e o sobrenome dessa lesão benigna. Tá, joia. A Maria Auxiliadora está perguntando se é possível retirar só o nódulo. No caso do câncer, diagnóstico de câncer. do câncer não, né? Quando é um câncer, normalmente, como que é feito, né? Há uma suspeita, se faz uma biópsia. A biópsia detectando que é um câncer, dependendo do tamanho do câncer, dependendo do tamanho da mama, né? Porque se a paciente tem muita mama, pouca mama, se programa uma cirurgia. Então, pode ser tirado desde um setor da mama, que acaba sendo um nódulo mesmo e um pedacinho de uma área livre do câncer, até tirar um quadrante, que é um quarto aí da mama, e algumas vezes é necessário tirar a mama toda, né? Mas cada caso deve ser individualizado. Perfeito. A Carla de Abreu Villanova, ela falou, hoje busquei minha ressonância e apareceu um nódulo benigno. Hoje cedo fiz o ultrassom. Um nódulo benigno foi como você falou, né? Pode ser que não evolua para nada. Pode ser que não evolua para nada. Então, daí o mastologista deve avaliar esse nódulo benigno. Muitas vezes a ressonância já direciona o tipo do nódulo benigno e muitas vezes é necessário sim fazer a biópsia. Perfeito. A Maria do Carmo está perguntando se ela pode fazer, ela tem 34 anos. Eu queria só emendar a pergunta dela, no caso de ter mãe, por exemplo, com histórico de câncer de mama, avó com histórico de câncer de mama, essa mulher, ela deve fazer esses exames mais cedo? Perfeito. Essa pergunta é muito importante. Hoje em dia a gente tem visto muitos casos de câncer de mama em pacientes mais jovens, né? Quando existe o histórico familiar, a gente pede sim que esse rastreamento, essas consultas e até a imagem seja feita de uma forma precoce. Essa é uma indicação clássica realmente de fazer os exames menos de 40 anos, por exemplo. Hoje em dia uma coisa importante também são os testes genéticos, né? É muito comum hoje em dia. Para as pacientes de câncer de mama já é uma realidade, né? E muitas vezes o próprio familiar acaba fazendo o teste e tem uma alteração. Então, é um familiar que realmente vai precisar fazer os exames de uma forma mais precoce, né? E toda a família vai ser conscientizada de acordo com o seu teste. Perfeito. A mesma telespectadora que buscou a ressonância hoje e apareceu um nódulo benigno, ela está perguntando o seguinte, ela vai trocar a prótese de silicone, ela pode retirar o nódulo nesse procedimento? Sim, sim. Normalmente se utiliza o mesmo procedimento cirúrgico e já remove o nódulo e já avalia na parte patológica para saber o nome, o sobrenome desse nódulo. Maravilha. Gente, eu fico tão feliz de vocês participarem, porque a gente acaba ajudando, né? Eu tenho certeza disso. E que bom que vocês confiam. Divulga aí para os seus amigos, vai espalhando que tem este programa Vida Melhor, que quer que você tenha a vida melhor nesse horário aqui pela Rede Vida e também pelo YouTube, porque aí todo mundo pode assistir até de qualquer lugar do planeta, não precisa nem estar no Brasil. Olha, a pergunta da Graça Benevides é importante também. Ela diz o seguinte, tenho 70 anos e minha ginecologista diz que não preciso mais fazer mamografia e preventivo porque não tenho útero. Procede essa informação? Em relação à mamografia, né, ela ainda tem a mama, né, acredito, pela mensagem. Então, é necessário sim fazer a mamografia. Tá, então... Independente dela ter útero, né, o ovário, 70 anos, já não produz os hormônios, mas é importante a realização dos exames, sim. O preventivo não precisa, o Papa Nicolau? O preventivo, assim, se ela tirou todo o útero, né, o colo de útero, ele não é visualizado porque não tem. Mas a vulvoscopia, as lesões de vulva, de vagina, então o exame ginecológico é muito importante. Então tem que continuar fazendo. Graça, não tá livre não. Bora procurar um outro ginecologista. A Verônica diz assim, olha, boa tarde Cláudia e doutora, estou com 55 anos, com 44 tive câncer, fiz a cirurgia radical, amanhã tenho um resultado de biópsia, estou muito nervosa. Cuido da minha mãe de 95 anos, com Alzheimer e meu pai. Eu imagino a situação dela, porque cuidar, né, já é muito desgastante. E aí, queria que você ajudasse, desse uma palavra para essa telespectadora. Bom, uma vez tendo câncer de mama, né, sempre fica aquele fantasma. Eu acho que todo exame, toda consulta, a gente sabe que realmente é um drama. É realmente uma coisa que a paciente espera muito, que acabe logo e tenha um resultado positivo.
fez uma biópsia. Quem teve um câncer de mama, sim, existe um risco maior de outro câncer. Mas com certeza essa paciente faz direitinho todo ano, às vezes a cada 6 meses, seus exames, né? Existe o risco de ser, mas também existe o risco de não ser. Então vamos para o lado positivo, né, da mensagem, viver o dia de hoje e que tudo dê muito certo para ela, a gente está na torcida. Doutora, é verdade que existe um fator emocional no câncer? As pessoas falam muito disso. Eu não sei se a ciência consegue mensurar se isso procede ou não, se existe pesquisa científica nesse sentido. Não tem, né? O que a gente detecta é que as pacientes ficam mais ansiosas, mas acabam que elas já têm o diagnóstico ou vêm aí de um processo de diagnóstico muito difícil. A pesquisa científica correlacionando esse fator, né, estresse, emoção, a gente não tem nada conclusivo que as pessoas mais estressadas têm mais câncer, né? Porque existem vários fatores para uma pessoa ter um câncer, né? Então existe o estilo de vida, né? O estilo de vida mais estressado acaba tendo menor tempo de sono, acaba tendo menos atividade física, a obesidade. Então existem múltiplos fatores que acabam aumentando o risco da mulher ter um câncer. Né? Olha, vamos lá. A Valdira Ferreira, ela disse assim, tem um nódulo na mama direita, medindo 0,5 centímetros BR3 e faço reposição hormonal. Há chance de ter um câncer? Esse BR3 chama BIRADS3, é uma classificação dada pela mamografia, né? Ele significa o quê? Que é uma lesão altamente suspeita de lesão benigna, tá? Então precisa fazer o acompanhamento. A reposição hormonal, né, ela tem que ser feita sempre com muito cuidado, né? Existir uma indicação muito certa. Quanto menor o tempo dessa reposição hormonal, melhor, porque sim é um fator de risco para o câncer de mama, né? Eu acho que não é para todas, mas existem muitas indicações de reposição hormonal sim, e isso é muito importante. Quem faz a reposição hormonal precisa ter um monitoramento muito sério, né? Qualquer lesão benigna deve ser investigada e acompanhada, né? Então, provavelmente ela não precisou ainda fazer uma biópsia, porque ainda é um BIRADS3, mas precisa ficar de olho. Ok. A Lisiane diz que tem os bicos dos seios invertidos. Aí ela diz, mas agora estão como que criando microbolinhas ao redor dos bicos. E há 1 ano, às vezes, sai um líquido transparente. Isso é indício de câncer? Lisiane, é importante verificar, né? Quando sai, essas bolinhas pode ser realmente hormonal, pode ser outros fatores, mas tem que ser visto o que é essas bolinhas exatamente. A saída de líquido pelo mamilo pode ser um sinal de câncer, mas pode ser um sinal de alguma inflamação no ducto mamário. Então, não necessariamente é um câncer. Lá embaixo, que a mamografia dela está classificada em BIRADS2. Ah, então tá. É super importante. BIRADS2 é uma lesão que não é suspeita, né? Mas muitas vezes, pelo quadro clínico, né, de uma saída de um líquido pelo mamilo, é importante um exame complementar adicional, não só a mamografia. Mulheres que estão amamentando, elas podem ter um câncer? Podem. Né? Até as gestantes podem ter câncer, né? Já vi alguns casos de mulheres gestantes amamentando. Isso confunde um pouquinho, porque as mulheres que amamentam acabam tendo um aumento da mama, uma nodulação que é por conta do leite. Então, tem que ficar de olho em relação à sua palpação, né? Viu que alguma nodulação diferente, uma nodulação que não melhora depois do esvaziamento com a amamentação, precisa também passar com o ginecologista. Perfeito. E é uma fase difícil de fazer uma mamografia, né? Porque o peito tá cheio, acho que é dolorido, deve né? ser muito dolorido. Agora, gente, para quem não tá amamentando, vamos lá, também tirar um pouquinho essa impressão de que mamografia é dolorido demais. Coloca na sua cabeça que é necessário, sabe? A gente tem que ir com tranquilidade. E quanto mais relaxada você estiver, menos você vai sentir de verdade. Vou falar isso para você com muita tranquilidade. Com certeza. Relaxa, que não vai doer como você pode estar imaginando. Às vezes a gente acha que é muito mais do que realmente e fica muito tensa, e muito tensa, é claro, qualquer coisa no nosso corpo fica desconfortável, né? Então, tenta ir bem relaxada, tá bom?
Olha, eu fico feliz que vocês estão aqui agradecendo. Tem gente perguntando se a partir dos 40 anos já pode fazer, não só pode como deve, né, doutora? Deve fazer, é super importante. Quem fez 40 anos agora já comece seu exame no ano de 2022 e siga todos os anos fazendo. Perfeito. Bom, a gente vai voltar para a televisão, é isso? Ainda não? Ainda não. Então ótimo. Vamos lá, vamos colocar então as perguntas do nosso Instagram e daqui a pouco a gente volta para a televisão e aí tem mais, né? E nesse meio tempo a gente vai tirando as dúvidas, vai ajudando. Já tem bastante perguntas, solta aí, ó. A Vivian diz, fiz mamografia em março de 2022, no mês de julho, descobri um módulo BIHARDS 3. Entre tão pouco espaço, isso é normal? Houve uma alteração, né? Pelo que eu entendi, eu acho que ela fez um que não era e agora que é. Isso, em 3 meses eu acho mudou. que foi isso que eu entendi, mudou. Então, essa mudança, muitas vezes é necessário fazer um exame complementar da mamografia. Algumas vezes se indica, inclusive, fazer a biópsia. Ok. Próxima pergunta, obrigada, Vivian. Roselena, microcalcificação é sinal de câncer de mama? O indicado é fazer mamografia ou ultrassom de mama? Bom, a microcalcificação normalmente ela é vista na mamografia, né? Sim, geralmente microcalcificações têm algumas características na mamografia. Normalmente ela já é classificada como um BIHARDS 4, que é altamente suspeita, e geralmente a gente já indica fazer uma biópsia. Não necessariamente é um câncer de mama, tá? Mas tem que ficar de olho. Próxima pergunta, obrigada. Juliana Silveira, qual a probabilidade de BIHARDS 4 ser câncer? É uma alta probabilidade, né? Então não pode ficar com esse exame em mãos. Tendo um BIHARDS 4, tem que ir imediatamente ao mastologista. Perfeito. Aliás, gente, vou falar uma coisa, e eu digo isso por mim também. Às vezes a gente faz exame, vê o resultado e não volta no médico. Olha que absurdo. Então não adianta fazer exame. Exame preventivo não é assim, eu fiz o exame, tá tudo certo. Não, é você voltar no médico para ele falar o que você tem que fazer. Então, voltem aos médicos depois dos exames, independente do resultado. A gente tem que parar com esse negócio de também achar que sabe ler resultado, né? Eles estudam para isso, eles sabem, a gente não, a gente é leigo. Então tem que voltar ao médico. A Maria Auxiliadora diz, o que é nódulo classificação BIHARDS 3? É grave? Estou preocupada com isso. Então, o BIHARDS 3 é aquilo que a gente comentou, são lesões altamente suspeitas para benignos, nódulos benignos. Então, geralmente é fazer um acompanhamento, né? Às vezes o mastologista pede que encurte um pouquinho mais o tempo entre um exame e outro, né? Se é algo novo, principalmente, mas geralmente é suspeito para benignidade. Muito bem. Obrigada, Maria Auxiliadora. Vamos lá para a próxima pergunta da Fátima Gonçalves e ela diz, faço acompanhamento há 4 anos dos meus nódulos 3. Agora o nódulo passou para BIHARDS 2. Devo me preocupar? Geralmente não, né? Geralmente é o modo como é feito, né? O laudo, né? Nem sempre é feito pelo mesmo médico radiologista, mas 2, 3 são lesões que não são tão preocupantes assim e dá para continuar o acompanhamento. Quando a gente tem uma lesão desse tipo, como você falou que não são preocupantes, é importante tirá-las ou deixa lá quietinha? Geralmente deixa ela quietinha, tá? Geralmente deixa, são lesões que não há uma suspeita, né? Então precisa ser acompanhada. Então, às vezes, ela é um BIHARDS 3, mas cresceu de um ano para o outro, ou de 6 meses. Então, geralmente, mesmo sendo uma classificação benigna, pelo comportamento, a gente acaba investigando um pouquinho mais a fundo. Né? E olha só que então, cada caso é um caso. Às vezes a gente não entende, né? Outubro rosa, de novo vou ter que fazer mamografia, porque o tempo passa muito rápido. A gente fala, fiz ano passado, mas pelo que a gente já viu aqui de perguntas e de respostas da doutora, isso pode evoluir em poucos meses. Pode você não ter nada hoje e daqui a 3 meses você ter alguma coisa, não é isso? Não é incomum, às vezes a gente vê no consultório, doutora, mas eu fiz meu exame no começo do ano, estava tudo bem, errou, tinha algum erro. Sim, erros acontecem, pode acontecer, não é ideal, mas às vezes é um tumorzinho que realmente tem um comportamento de crescimento muito rápido, né? São tumores mais agressivos, não quer dizer que não sejam curáveis, mas podem crescer em questão de meses, sim, e até dias.
E aí a pergunta é da Bianca, ela diz: fui diagnosticada com câncer de mama em janeiro de 2020, tumor 3 centímetros, 8 linfonodos positivos, grau 2, estrogênio 90%, progesterona 70%, com HER2 negativo. Fiz a cirurgia em fevereiro de 2020, 4 químios vermelhas e 12 brancas, 19 rádios. Terminei o tratamento em janeiro de 2021. Qual a chance de recidiva? Né? Bianca, que bom que você terminou seu tratamento, né? Concluiu assim bravamente. Geralmente para esse tipo de tumor, que a gente chama que é um tumor luminal, né? Câncer de mama não são todos iguais, a gente tem diversos tipos e para cada tipo a gente tem um tratamento específico, tá? Esse tumor, a gente tem muitos métodos de redução de risco. Um deles é a quimioterapia. Tá? A radioterapia também tem seu papel de reduzir o risco do tumor voltar no mesma mama. E a gente tem agora, provavelmente você vai entrar naquela fase de hormonioterapia, que na verdade são medicações anti-hormonais que vão bloquear a ação dos hormônios, né? Já que o tumor que você tinha era um tumor bem fortemente positivo para hormônio. Né? Então, esses tratamentos previnem, diminuem bastante a recidiva do câncer. Perfeito. Boa sorte, Bianca. Tamo juntas. Janaína, de Niterói. A ressonância de mama é efetiva para saber se as ínguas na axila são benignas ou preciso de uma biópsia? A ressonância de mama é um exame muito completo, tá? É claro que ela não é possível fazer para todas as mulheres, mas indicada para alguns casos, geralmente quando a mamografia não é conclusiva. Mulheres com próteses mamárias, muitas vezes é necessário fazer a ressonância de mama, que ela acaba dando um pouquinho mais de detalhamento. Mas ela não substitui uma biópsia quando ela é indicada. Ela pode, muitas vezes, deixar de indicar uma biópsia, porque conclui ali no exame de imagem que é uma lesão benigna ou que é uma lesão não suspeita para o câncer. Mas se ainda mantém a suspeita, a biópsia que é mais precisa mesmo. Ok. Doutora, só posso agradecer, maravilhosa, né? E volte, porque a gente está em outubro, mas mês que vem a gente fala de câncer de próstata, né? Com certeza. E aí eu quero você de volta para a gente falar sobre esse assunto que também é importantíssimo. E, gente, querendo ou não, são as mulheres que cutucam o marido e falam assim, vai procurar, vai fazer seus exames, a gente tem que fazer isso, tá bom? Doutora Suelen Martins está no DRA Suelen Martins, do Instagram, lá tem todos os canais para você contactá-la, doutora DRA Suelen Martins, ou no Seon Mais. Então, até o mês que vem, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer recebê-la.